Glória a Deus, a paz do Senhor, amém, queridos, amém, queridas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Queridos, hoje eu coloquei o celular de uma posição diferente, né? Foi assim que me pediram. E não sei se o vídeo vai sair 100% bom, eu falo no sentido da filmagem, tá, amados? Mas eu vou dar o meu melhor em nome de Jesus. Com certeza a palavra você vai ouvir, que é mais importante, em nome de Jesus. Amados, eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscrever. Tem aí meu nome, Ivaneide, Adoradora. Do lado tem a palavra inscrever. Você clicando em cima dessa palavra inscrever, você já é inscrito. Clicando em cima da minha foto, querido, você vai ver um sininho. Então, você clicando no sininho, todas as vezes, amados, que nós postarmos vídeo novo aqui no YouTube, você vai receber a notificação do YouTube informando que tem vídeo novo no nosso canal. Amados, eu quero pedir a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, para você que acabou de se inscrever agora, não é? Muito obrigada pela tua participação. Você, querido, também está expandindo as boas notícias. Então, quero pedir aos meus amigos que têm compartilhado a palavra do Senhor através desse vídeo e através dos demais vídeos, que deixe seu joinha, que deixe o seu like, tá certo? Like e o joinha, o legal, porque assim o vídeo tem mais visualizações e isso significa dizer, querido, que mais vidas serão alcançadas através do poder da palavra, através desse vídeo. Então, é importante você dar o legal, você dar o joinha, você dar o seu like no vídeo, tá certo? Eu agradeço muito de coração. Queridos, lá no Facebook é Adoradora Lopes, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook, geralmente, eu posto hinos adorando ao Senhor. Então, eu convido você para também olhar lá a página do Facebook e cantar louvores ao Senhor junto comigo. Amém, querido? Deus abençoe você mais uma vez. Eu creio, querido, que Deus, mais uma vez, por sua bondade e misericórdia, Ele tem uma palavra pra gente, tá certo? Abre a tua Bíblia, a gente vai ler Lucas capítulo 19 e depois a gente vai para Apocalipse, tá certo? Lucas capítulo 19 diz assim, querido: entrando em Jericó, verso 1, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele sabia, querido, que Jesus iria passar por ali. Quando Jesus viu, chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Jesus disse assim, querido: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém, querida? Amém, queridos? Uma história bastante conhecida. Eu creio, minha amada irmã, minha amada amiga, que ainda não recebeu Jesus, né? Nós iremos falar tanto das pessoas, né? Hoje a gente vai dividir a palavra tanto para quem já recebeu Jesus, para também aquelas amadas e os amados que ainda não receberam Jesus. Nós iremos falar nessas duas situações, amém, amados? Sabe, querido, a palavra do Senhor nos fala de um homem que ainda não tinha tido um relacionamento com Jesus. Você vê que a palavra é muito clara, a história é muito simples aqui. Lucas escreve de uma forma bem simples. Ele diz, querido, que Zaqueu era um homem publicano, era um homem que cobrava imposto, né? Não era um homem bem quisto pela sociedade, né?
era um homem, querido, que não agia honestamente nessa cobrança dele de impostos, não é? E você vê que quando Jesus, ele diz que vai para a casa de Zaqueu, muitas pessoas ali, querido, reprovaram, né? Murmuraram. E eu quero primeiro falar, amados, para você, minha amiga, para você, meu amigo, que ainda não recebeu Jesus, que ainda não confessou Jesus. E depois aí a gente vai também falar para os amados, para as amadas que já receberam Jesus, que tem uma congregação, que já é membra ou congregada. Amém? A gente vai falar sobre essas duas situações. Amadas, querido, querida, nesse primeiro momento eu quero te falar de Zaqueu, amém? Depois a gente vai para Apocalipse. Zaqueu, querido, quando ele soube que Jesus ia passar, não é? Nele, querido, despertou um querer de vê-lo. E a Bíblia diz, querido, por ele ser baixinho, né, de pequena estatura, ele corre e sobe em cima de uma figueira. Em outras traduções diz que ele sobe em cima de uma figueira. E, querido, Zaqueu, ele tinha, né, eu vou falar de uma maneira bem simples, né, ele tinha pelo menos uma expectativa de ver Jesus, né, de conhecer também esse Jesus. E a Bíblia diz, querido, que ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele corre e sobe em cima dessa figueira. E a Bíblia diz, querido, se você pegar uma Bíblia de estudo, por mais simples que seja, eu creio que você verá que a Bíblia vai te dizer, né, com mais detalhes, que essa figueira, ou esse sicômoro, né, isso que a gente leu, era fácil, era uma árvore fácil de subir. Então Zaqueu, ele sobe, ele é baixinho, ele consegue subir, ele tem a expectativa dele de ver Jesus. E vamos lá, né, querido? Então, correndo ali adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. E ele tem essa expectativa de ver Jesus passando, talvez fazendo ali alguns milagres, ou umas outras expectativas também, que outras Bíblias mais aprofundadas vai dizer também. E é interessante, querido, que o Senhor, ele fazia parte da missão de Jesus, né? Fazia parte dessa vinda de Jesus aqui para a terra, este encontro com Zaqueu. E é interessante, querido, que quando Jesus ainda vinha para passar perto de Zaqueu, ele já sabia que Zaqueu estava lá em cima daquela figueira, querido. E Jesus, sabendo que Zaqueu estava ali, ele olha para cima e diz assim, veja só, querido, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Em outras palavras, faz parte da minha missão. Eu também vim para você. Me convém a ficar na tua casa ou a repousar na tua casa. Queridos, é importante a gente ressaltar. Eu sempre te convido a ler mais uma vez o capítulo 19. Eu sempre te convido a reler aquilo que a gente estamos tratando aqui. Que Jesus assim, ó. Jesus diz... Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Ou seja, querido, Jesus tinha pressa em se relacionar com Zaqueu. Diferente da expectativa de Zaqueu, querido. Porque, diferente do plano de Zaqueu, né? O plano de Zaqueu era vê-lo. E o plano de Jesus era ir para a casa de Zaqueu. Querido, veja só. Os planos do Senhor são diferentes que os nossos. O pensamento do Senhor é muito mais elevado que o nosso. Enquanto Zaqueu queria ver Jesus, na multidão ele já se dava por satisfeito. Jesus não, querido. Jesus queria mais. Jesus queria, agora, querido, se relacionar com Zaqueu e mais. Jesus tinha pressa para tal. Aí Jesus faz o convite, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém a entrar na tua casa, porque hoje me convém a repousar na tua casa, a ficar na tua casa. E é interessante, querido, como eu te falei logo no início, Zaqueu não era um homem bem quisto pela sociedade. E começou ali a murmuração, né? As pessoas começaram ali a reprovar a atitude de Jesus. Ele fala assim, querido... todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E é interessante, querido, que Cristo estava focado em Zaqueu e Zaqueu estava focado em Cristo.
Queridos, eu creio que o pessoal não ficaram, querido, cochichando uns com os outros, não. Eles murmuravam. Mas Zaqueu, querido, assim que ele recebe o convite, ele foca em Jesus e Jesus foca em Zaqueu. Ou seja, querido, não interessa quem tá dizendo o que é o que não é. Não interessa, amados, aqui nem para Jesus, nem para Zaqueu a opinião alheia. Não interessa a crítica alheia. Porque só Zaqueu sabia o quanto ele precisava de Jesus. E só Jesus sabia o quanto amado era Zaqueu por ele. Então veja só, querido. A pressa, Jesus tinha pressa. Zaqueu obedeceu. Nenhum dos dois se importaram com o que a multidão falou. Outra coisa, o que Jesus tinha para tratar com Zaqueu não era na frente de multidão. O que Jesus tinha para Zaqueu não dava para Zaqueu permanecer em cima de onde ele estava. O que Jesus tinha para a vida de Zaqueu não dava para fazer neste lugar fácil que Zaqueu se encontrava. A Bíblia diz, querido, que ele subiu em cima de uma figueira, ou seja, um local fácil. Ele estava num ambiente de fácil acesso para ele. Amém? E para ele, querido, quem sabe já bastava ele ver Jesus. Eu vou repetir, porque eu creio que você já está entendendo, minha querida, meu querido, que Deus está falando com você. O que Jesus tinha para fazer na vida de Zaqueu, não dava para fazer de cima daquele local fácil que ele estava. Ele estava em um lugar fácil. Ele estava em um lugar, querido, que eu posso dizer assim, que ele estava acomodado. Amém, querido? E o que o Senhor tinha para tratar com Zaqueu não poderia ser dito diante da multidão. Porque se fosse, querido, Jesus tinha tratado ali com ele diante da multidão, a multidão não teria murmurado, etc e tal. Mas o que Jesus tinha para a vida de Zaqueu era pessoal, era um relacionamento pessoal, era algo entre ele e Zaqueu, entre Jesus e Zaqueu, Zaqueu e Jesus. Então, Zaqueu precisava sair daquele local fácil, Zaqueu precisava agora sair do meio daquela multidão, como Jesus também precisava sair do meio daquela multidão, porque o assunto era entre os dois. Amém, querido? E a Bíblia diz, querido, que Zaqueu atende e Zaqueu desce e recebe Jesus em sua casa. E dali, querido, Zaqueu começa a dizer para o Senhor, veja, querido, a presença de Jesus, não é? O entrar na casa de Zaqueu, a entrada de Jesus na casa de Zaqueu já começou a mudar a vida de Zaqueu. Agora, querido, Zaqueu, ele se mostra assim um homem arrependido e ele apenas não fala, ele não apenas, querido, pensa, ele diz, Senhor, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Querido, pela lei, ele não precisava restituir 4 vezes mais. Mas ele, querido, está tão disposto, querido, a mudar. Ele recebeu Jesus, querido. E você sabe, ou se você não sabe, hoje você vai ficar sabendo. Ninguém, querido, que recebe Jesus de todo o coração, com o coração aberto, permanece da mesma maneira. Zaqueu, querido, naquele primeiro encontro, ao Jesus adentrar na casa de Zaqueu, ele começa, querido, a mudar. Jesus começa a mudar a vida de Zaqueu. Aí Zaqueu diz assim, ó, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, filho da promessa, querido. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, querido, a missão de Jesus também era esse encontrar com Zaqueu. A missão de Jesus aqui na terra também, querido, era essa mudança de vida, essa salvação para a vida de Zaqueu. Querida, querido, eu não sei de que local você costuma ver Jesus. Ah, Neide, diferente de Zaqueu, eu não subo em canto nenhum. Ô, querido, e quantas vezes nós, pessoas que ainda não receberam Jesus, também estão assim, né?
Existem muitas pessoas, queridos e queridas, que quer ver Jesus de uma maneira fácil, não é? Que para ele e para ela basta, do lugar que ela tá, do local que ela tá, está confortável. Não é só em ir para um culto, só em se emocionar, só em se arrepiar e dizer aquele culto eu não esqueço mais nunca, só em ouvir Deus pela bondade e misericórdia, falando alguma coisa sobre a vida dela. Eu já escutei, queridos, alguém dizendo assim: Neide, eu fui para a igreja e a irmã me disse tudo que eu estava passando. Olha, tudo que eu estava passando na minha vida, a irmã me disse. Eu comecei a chorar, chorei, até cair no chão. Eu caí no chão, daí depois apaguei. Olha, eu fui para a igreja, Jesus contou toda a minha história. Olha que unção, que poder. Mas que ainda não receberam Jesus, querido. Está vendo Jesus de longe, está vendo Jesus na vida do outro. Quantas pessoas, querido, que falam: ah, como eu admiro o pastor tal, eu sigo a missionária tal, fulano de tal, eu tenho no Insta, eu acompanho no YouTube, eu sou inscrita no canal, eu acho tão bonito. Menino, Deus é mesmo na vida dele, se Deus é mesmo na vida dela, pense, oxe, chega que me arrepio todinha. Querido, querida, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. O Senhor, amados, Ele quer entrar na tua casa espiritual, na tua casa, na tua residência. Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer, querido, se relacionar com você. Agora, você não apenas vai começar a admirar as pessoas, porque agora, querido, você também será admirada pela transformação que Cristo quer fazer na tua vida. A partir do momento que você ouvir e descer desse local, que você já está acomodada, que você de repente já está acomodado. Não, Neide, para mim tá bom. Você crê que para Jesus não está bom? Você crê que Cristo está falando com você nessa noite? E Ele está falando com você de uma maneira, querido, que você entende? Você crê nisso? Você crê, querido, que assim como você se arrepia na igreja, esse arrepio que você sente, essa alegria, essa leveza, essa felicidade que você não sabe onde coloca, que dá vontade até de cair no chão, você crê, querido, que Cristo tem muito mais do que isso para você? Que Cristo quer habitar dentro de você? Que agora, querido, você apenas não vai mais admirar um pastor, a pastora, que não é pecado. Querido, agora você não apenas, querido, vai se arrepiar, mas você terá Cristo dentro de você, você terá a própria fonte. Querida, querido, não tem aquele culto que você acha maravilhoso? Não tem aquele culto que você colocou assim na cabeça nele? Que culto inesquecível. Querido, o que Cristo quer fazer na tua vida é algo inesquecível também. Ele não quer, querido, querida, apenas que você vá para um culto, para uma igreja, que chore, que cante, que se arrepie. Não, querido, o evangelho que Cristo quer para ti não é evangelho, amados, de apenas arrepio, um evangelho de momento, mas Cristo quer fazer morada no teu coração, na tua vida. Ele quer entrar na tua casa com salvação e mudança, porque houve mudança na vida de Zaqueu. Oh, aleluia! Cristo, Ele quer fazer uma grande mudança na tua vida. Agora é necessário você descer desse lugar, querido, de comodismo. É necessário, querido, que você queira mais, que ver Jesus passar. Mais do que unção é essa, que unção é aquela. Queridos, Ele quer derramar a própria unção dEle na tua vida. Ele diz: todo o poder foi me dado na terra e no céu, e Ele dá a quem Ele quer, querido. A unção vem dEle. E por Ele, para Ele são todas as coisas, amém? Não, querido, o poder, a unção que você vem fulano e ciclano pertence a Deus, ao Deus que quer fazer parte da tua vida, da tua história, ao Deus que quer mais que um olhar, mais do que uma visita à igreja. Ele quer habitar dentro de você. Querido, tem coisa melhor do que mais que um culto, tem coisa melhor do que você estar na sua casa sentindo Deus, tem coisa melhor do que você estar no seu carro e ouvindo Deus falar contigo, sem agora, querido, necessitar de ir a um templo. Eu não estou dizendo para você deixar de congregar,
Eu não estou dizendo, querido, para você parar de ouvir os vídeos que você ouve, de ouvir a rádio. Não, querido. O que eu quero te dizer é que Deus é espírito. E ele, querido, ele não se limita a um local físico. Ele é espírito, ele quer habitar dentro de mim, dentro de você. Sim, querida, eu sou membro de uma igreja, eu congrego numa igreja, e você não sabe o quanto é bom sair do culto regozijada e vir para minha casa regozijada, sabendo, querido, que Jesus, querido, está comigo por onde quer que eu vá. Que ele está comigo agora, aleluia, que não é apenas arrepio, que não é apenas lágrima, mas ele está comigo, porque ele prometeu estará conosco todos os dias da nossa vida. Agora é necessário você descer depressa desse lugar que te limita a Jesus, desse lugar, querido, de comodismo, desse lugar fácil, porque, querida, evangelho não é fácil, mas é possível. Impossível, querido, era ir até a cruz, era fazer o que Jesus fez. Oh, querido, através de Jesus, nós temos um lugar possível de chegar a Deus. É pelo novo e vivo caminho. Amém? Agora quero falar aos meus irmãos, aos meus queridos irmãs e irmãs, para você, querido, que já é membro e congregado de uma igreja. Para você, querida, querido, que já recebeu Jesus, eu quero dividir essa palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, amados, a palavra do Senhor. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, aleluia. Que nem és frio e nem é quente. Que quem dera que fosse frio ou quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente. E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastecido, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja, eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Jesus, amados, falando para a igreja em Laodiceia, Jesus dizendo que estava à porta e estava batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Da mesma forma que ele fez lá na casa de Zaqueu, querido. Entrarei em sua casa, cearei, me relacionarei, terei intimidade com ele e ele comigo. Ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também o venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou te ensinando a sonhar e a realizar os sonhos meus. Concentre-se em me ouvir, me adorar e obedecer, fluindo na unção e no poder, assim diz o Senhor. Querido, você que sabe, não é? A igreja de Laodiceia, amados, era uma igreja que estava convencida de tudo aquilo, querido, de que a enriquecia, não é? Você vê que ela fala assim, estou rico e abastecido e não preciso de coisa alguma. Veja só que coisa, né, amados? Porém, queridos, a igreja de Laodiceia era uma igreja onde Cristo estava fora.
É muito forte essa palavra, né, irmãos? Cristo do lado de fora. 3:20, né? Quantas vezes alguém já deixou essa palavra, querido, para a pessoa que ainda não recebeu Jesus? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, é interessante, querido, que Cristo estava falando para a igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Quantas vezes, querido, na minha ignorância, no sentido de não saber, eu creio, querido, que na minha meninice, talvez, quem sabe, eu não lembro ao certo, mas talvez, quem sabe, eu já deixei também isso aqui para alguém que não tinha recebido Jesus. Porém, querido, esta palavra, Jesus estava dizendo para aqueles que já tinha o recebido. Aqui, querido, Jesus estava falando que estava de fora. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Antes disso, querido, ele fala assim, olha, vê que coisa tão séria, amados. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ou seja, amado, a Laodiceia, ela tinha um problema d'água, um problema no fornecimento d'água. O fornecimento de água na igreja de Laodiceia era o seguinte, era uma água intragável, diferente das águas vizinhas, né? Eu vou falar para você, quando Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela recebia a água, era diferente das outras cidades, onde a água era uma água possível de beber. Eu vou ter que ler, queridos, porque senão eu não vou conseguir passar para você com muito mais clareza. Fala assim, querido, o suprimento da água em Laodiceia provia de tubos conectados à fonte distante, porém a água era morna e quase intragável. A cidade vizinha, veja só, de Hierápolis, tinha fontes medicinais. A cidade vizinha de Laodiceia tinha a água que era quente, era medicinal, era uma água curadora. E Colosso, outra cidade vizinha, era suprida por meio de água fresca de montanha. Então, Cristo aqui estava dizendo o seguinte, você nem aquece, você não é uma água nem que aquece e nem é uma água que traz refrigério. A igreja de Laodiceia, querido, nem era uma igreja que aquecia, nem era uma igreja que refrescava. Era uma igreja morna. Foi por isso que Jesus disse, eu estou a ponto de vomitar vocês. Assim como vocês sabem que a água de vocês é uma água intragável, assim, em outras palavras, querido, vocês são tão insuportáveis quanto a água que vocês são abastecidos. Oh, querido, querida, quantas vezes estamos também nessa posição da igreja em Laodiceia? Quantas vezes, querido, a congregação também está nessa situação? Os membros, querido, da congregação estão nessa posição. Nem é quente, nem é frio, nem aquece, nem refresca. Aleluia! Oh, Jesus, que coisa tão séria, irmãos. E Jesus, querido, estava dizendo assim, olha, vocês estão sendo insuportáveis, eu estou a ponto de vomitar. Quem dera que você fosse frio ou quente. Quem dera que você se posicionasse, tomasse uma posição. Eis que estou à porta e bato. Querido, que igreja é essa? Que Jesus estava de fora. Jesus estava de fora, irmãos, da igreja de Laodiceia. E não é isso que Jesus quer. Ele disse, estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, amados, eu quero entrar. Eu quero entrar nessa igreja. Eu quero cear. Eu posso cear com vocês? Eu posso me relacionar com vocês? Sabe, querido, que perigo é este? De estar na congregação, porém, do Jesus que está de fora. Querido, que perigo é esse? Que relacionamento é esse? Que muitos estão tendo, mas que está dentro da congregação, com Jesus de fora. Dentro da congregação e Jesus de fora. Oh, randa camácia. Quantas vezes, querido, estamos dentro da congregação, mas Jesus não está dentro aqui não, Jesus está fora. É por isso que não há mudança
mudança de vida. É por isso que não há mudança de caráter. É por isso que não há salvação. É por isso que não há transformação. Porque eu estou dentro da congregação, mas Jesus está fora. Oh, Jesus! Jesus, essa noite, que ele está dizendo, olha, você está dentro da congregação, mas eu estou fora. Você nem é frio, nem é quente. Quem me dera que você fosse frio ou se você fosse quente. Você diz que está abastecido. Você diz que está enriquecido. Você diz, em outras palavras, que está prosperando. Mas não sabe que é cego, pobre, nu. Cego, pobre, nu. Porque eu estou fora. Eu não faço parte da sua vida. Você precisa se relacionar com aquele que dá vida. Oranda camassura camácia. Não é estar dentro, querido, sozinho, sem Jesus. É um perigo. É um perigo estar na congregação com Jesus de fora. É um perigo estar dentro da congregação e Jesus, eu estou batendo, abre, eu quero entrar, eu quero me relacionar. Querida, querido, você não sabe quando é que Jesus vai voltar. Você não sabe se hoje é o último dia para mim e para você, mas Ele está dizendo, eu estou fora, eu quero entrar. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero cear com você. Eu quero te mostrar o que é o verdadeiro evangelho. Eu quero colocar colírio nos teus olhos. Eu quero te mostrar coisas insondáveis que ao homem não é lícito revelar. Deus quer se relacionar, querido. Você está dentro da congregação, mas com Jesus de fora. E com Cristo de fora não dá. Você está correndo um grande perigo. Não está nem